Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, ajeitar aqui, futebol brasileiro, os campeonatos que estão em curso. Pô, aqui tá torta, rapaz, deixa eu ajeitar isso aqui tá uma bosta, é lá de cá que tá ruim. E tá tentando ficar bonito, mas não dá, rapaz, minha camisa tá toda torta aqui, mas vai torta mesmo. Neste domingaço, aqui no Rio de Janeiro, tivemos o clássico dos milhões. Flamengo e Vasco batendo recorde de público no ano. Aí depois eu quero reclamar. Recorde mais uma vez de quem é? Porra, depois eu quero reclamar. Batendo recorde de público no Maraca. Os dois times brigando por campeonatos diferentes. Objetivos diferentes. Vaga na Libertadores. Muitos dizem tentativa de título. Eu particularmente não acredito. Tá? Acredito sim, pé no chão, Libertadores direto. Legal. E o outro tentando permanecer na Série A. Se enfrentaram e deu Flamengo. Flamengo 1-0 em cima do Vasco. Gol do Gerson, que com isso, neste momento, enquanto eu estou gravando, o Flamengo é o segundo colocado, agora a 9 pontos do Botafogo. Porque o Botafogo empatou, o Flamengo ganhou. Estava a 11, agora vai para 9. O Flamengo pode ter esperança? Sim, o Flamengo pode ter esperanças, que ainda falta aí acho que 10 rodadas, se não estiver enganado, é 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 10 rodadas. Faltam 30 pontos. Então, em 30 pontos, dá para tirar essa pontuação. Desde que o Botafogo perca. Óbvio, né? Senão, tu não perder, não vai tirar essa pontuação. Ah, se o Botafogo empatar, porra, o Botafogo vai ter que empatar pelo menos 5 vezes para o Flamengo passar. De 10 jogos, o Botafogo tem que empatar 5 para o Flamengo passar. E o Flamengo ganha todas. Ainda é muito, mas muito favorável ao Botafogo a situação, porque tem 9 pontos na frente. E o Vasco, com esta derrota, se complica. Mas se levar em consideração o futebol jogado, dá esperança. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre o resultado do jogo, Flamengo 1-0 em cima do Vasco, sobre a classificação, as expectativas de ambos os times. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista e meu amigo torcedor vascaíno, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, cada um do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. E aqui uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vou tomar uma aguinha aqui. É água mesmo, tá? Vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. Bom, já tinha falado ali no início. Flamengo, com esta vitória, está na segunda colocação momentaneamente. Por que momentaneamente? Porque o Bragantino vai jogar, se não estiver enganado, contra o Fluminense. O jogo é em casa. Se o Bragantino empatar, vai chegar aos mesmos 50 pontos do Flamengo. Mas o Flamengo vai continuar na segunda colocação, porque o Flamengo tem 14 vitórias e o Bragantino 13. O Bragantino só passa o Flamengo se ganhar. Se o Bragantino ganhar, o Flamengo volta para a terceira colocação e o Bragantino vai para a segunda colocação. Mas o mais importante para o Flamengo, na minha opinião, tá? Não é querer tentar pegar o Botafogo. Tentar pegar o Botafogo é uma consequência. E ainda bem que eu acho que, pelo menos o Tite, eu acho que a comissão técnica, mesmo que estiverem mentindo, mas estão falando isso. O objetivo não é pegar o Botafogo. O Botafogo é sonho.
O objetivo é Libertadores direto, que o Tite foi contratado para planejar 24 com a Libertadores. Então, Libertadores direto. Então, o objetivo do Flamengo é ficar entre os 4 primeiros. E o bom do Flamengo é a distância para o 4º colocado. O 4º colocado hoje é o Grêmio, que está ali com 44 pontos. O 4º colocado pode se tornar o Atlético Paranaense com 45. Mas no ruim, o Flamengo vai ficar a 5 pontos. A 5 pontos do 5º colocado. E é isso que importa para o Flamengo. É a distância para o 4º colocado. Então o Flamengo, neste momento, está a 6. Mas pode ficar a 5 caso o Palmeiras vença seu jogo. O Atlético Mineiro jogou e perdeu. O Clássico Mineiro, o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro. Então, o Atlético Mineiro continua com 43 pontos. O único que ainda vai jogar é o Palmeiras, que pega, acho que é o Coritiba. A tendência que o Palmeiras ganhe e vá a 47. E tome o 4º lugar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense caia para 5º lugar e o Flamengo fica a 5 do Furacão. Excelente. O importante para o Flamengo é a margem em relação ao 5º. Então, rodada muito boa para o Flamengo, que pode ficar melhor se o Bragantino não ganhar. Aí o Flamengo fica na 2ª colocação. E para o Vasco da Gama? Bom, o Machão da Gama, com esta derrota, fica ali na 17ª colocação com 30 pontos. Todo mundo que está abaixo dele, com chances de sobrevivência, já jogou. Os únicos 2 que não jogaram foi Coritiba e América Mineiro. Mas, na minha opinião, tanto Coritiba quanto América Mineiro já estão os 2 rebaixados. O América Mineiro, então, esquece. Tem que fazer já o planejamento para 2024 na Série B. E o Coritiba não está muito longe disso também não. O Coritiba já está a 11 pontos nesse momento do Goiás. Pode diminuir se ganhar. Mas, cara, sinceramente eu acho muito difícil o Coritiba não cair. Então, pro 3º colocado, o Coritiba está a 10, que é o Santos. Pro 3º colocado, que o Santos hoje tomou de 7 no Internacional. 7. Então, parceiro, eu acho muito difícil Coritiba também se safar junto ali com a América Mineiro. Então o Vasco está com 30 pontos. 1 ponto atrás do Goiás, 2 pontos atrás do Corinthians, mas o Corinthians ainda vai jogar. Ou seja, a briga direta na próxima rodada é contra o Goiás. É contra o Goiás. Goiás perdeu, o Vasco ganhou, o Vasco sai e o Goiás entra. Porque, lógico, para o Corinthians também, mas se o Corinthians ganhar, vai a 35. O Cruzeiro ganhou, foi a 34. Na próxima rodada o Vasco não pega o Cruzeiro. O único time que o Vasco pode pegar é o Goiás e o Corinthians se perder. Beleza? Então, a situação do Vasco poderia ter ficado melhor, se pelo menos empatasse, estaria ali fora da zona de rebaixamento, teria o Goiás, se tivesse vencido, tinha ainda 33, tinha passado o Corinthians, e tinha aberto um pouquinho, né, em relação ali ao 17º colocado, mas isso não aconteceu, o Vasco perdeu, então o Vasco vai terminar mais uma rodada na zona de rebaixamento. Bom, e vamos pro jogo. Cara, jogão. Jogo muito bom. Qualquer resultado que tivesse, na minha opinião, ia ser justo. Se o Vasco tivesse vencido, seria justo. Se tivesse sido empate, seria justo. E o Flamengo venceu, foi justo. O Vasco chutou mais do que o Flamengo? Sim. O Vasco chutou mais do que o Flamengo. No final, até o Vasco teve um pouco mais de posse de bola? Sim. Porque no segundo tempo, especificamente, o Vasco estava melhor do que o Flamengo quando o Flamengo faz o gol. O jogo começa o Vasco com muita intensidade, com muita vontade, com velocidade, e começa melhor do que o Flamengo. O Flamengo, amigo, o Tite, mais uma vez, acho que não precisa mais falar, a partir do próximo jogo eu não falo mais isso. Tem uma diferença abissal do Tite para o São Paulo. Abissal, uma coisa quilométrica de distância de um para outro. Não vou ficar precisando mais falar que eu, particularmente, não gosto do estilo do jogo do Tite. Desde que ele não mude.
Se ele mudar o jeito dele, porra, ele é um puta treinador. Beleza? E pelo que parece, o Tite está mudando o jeito. O que eu estou entendendo do Tite no Flamengo no primeiro jogo e já nesse? Nitidamente o time do Flamengo está organizado. Com esse tempo que o Tite teve, o Tite já organizou o time do Flamengo. Ainda dá algumas brechas do time do Flamengo? Dá. Porque não é de uma hora para outra que você pega um time que está acostumado a só jogar com a bola no pé e que notoriamente tem uma dificuldade na marcação, você transforma esse time. E o Tite sabe disso. O Tite sabe que o Flamengo, a maior dificuldade do Flamengo é sem a bola. Ele fala isso o tempo inteiro. É um problema de marcação, por características dos jogadores. Ele sabe disso. E é aí que ele está trabalhando. Provavelmente, a maior parte do trabalho do Tite é de marcação. E por que ele, na minha opinião, ele está certo? Porque com a bola no pé, o time do Flamengo vai jogar. Com a bola no pé, o time do Flamengo vai jogar. O problema do Flamengo sempre foi sem a bola. Sem a bola dá problema. E nitidamente, só não enxerga quem não quer uma diferença abissal do Flamengo sem a bola. É a perfeição? Não. Mas pro Flamengo é uma mudança radical. Os jogadores estão fechando os espaços. Os jogadores estão correndo para marcar. Os jogadores estão correndo para assumir suas posições defensivas. Sensacional o que o Tite está fazendo. Mesmo que eu não seja o maior fã, mas eu tenho que admitir que o Tite está arrumando isso aí. E com o tempo, essa movimentação defensiva do Flamengo vai ficar mais natural. Então, cara, primeiro, parabéns ao Tite. E os jogadores que estão entendendo isso. Então, o Flamengo organizado. E o Vasco também organizado. Mas como no primeiro jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo parece que demorou um pouco a entender o Vasco. E também me parece, isso é uma opinião minha, pelo fato do Tite ter ficado muito tempo fora na seleção, o Tite também está se familiarizando com o Campeonato Brasileiro e com os adversários. Porque o Tite, de novo, vai ajustando o time dentro do jogo. Ele vai ajustando o time dentro do jogo. Então o Vasco começa melhor e com o passar do tempo o Flamengo vai entendendo o jogo, o mecanismo, vai ficando com a bola, você vê o Tite gritando, fica com a bola, fica com a bola. Isso aí, irmão, eu tenho que falar. É isso que eu esperava do Tite. Para mim gostar do Tite, ele tinha que fazer isso. E ele está fazendo. O quê? Ficar com a bola. Não só jogar atrás. Não necessariamente ficar todo jogo com a maior posse de bola. Não tem necessidade. Mas quando a bola bater no pé, trabalhar essa bola. E é isso que o Flamengo está fazendo. E o Flamengo foi melhorando. Chegou um determinado momento que o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo estava comandando as ações. E o Vasco saindo no contra-ataque. Chances de ambos os lados. Os goleiros, tanto de Vasco quanto do Flamengo, fizeram grandes defesas. Pelo menos no primeiro tempo, 2 grandes defesas cada goleiro. Pelo menos 2 defesas cada goleiro. E o jogo poderia ter terminado 1-0 Vasco, 1-0 Flamengo, 1-1. Poderia. Esse jogo não poderia ter terminado sem gols. Acho que o placar de 1-0 foi até pouco para o que os dois times criaram. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem parelho e bem jogado. Porque o Vasco dominou a primeira parte do primeiro tempo e o Flamengo dominou a outra parte do primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. O Flamengo começa a marcar em cima, só que o Vasco adianta os seus laterais. O Vasco foi ousado. O Vasco deixou de contra-atacar para atacar. E deu o contra-ataque para o Flamengo. Só que o Flamengo não estava conseguindo encaixar o contra-ataque. Porque o Bruno Henrique não estava muito bem. Hoje o Pedro não apareceu muito bem. O Gerson apareceu, estava aparecendo legal. O Arrascaeta voltou. O Arrascaeta diferenciada, muito diferenciado. Também começou mal e depois esquentou. Então o contra-ataque do Flamengo não estava saindo por causa disso. E o Vasco, adiantando os laterais, estava prendendo os laterais do Flamengo. Tanto o Ayrton Lucas quanto o Wendel. E o Vasco estava sendo melhor. O Flamengo começou melhor no segundo tempo, mas depois o Vasco começou a dominar, começou a criar
oportunidades e o Vasco, por muito pouco, não abre o placar. O Vasco não abre o placar por duas circunstâncias. Erro ou falta de sorte na finalização e defesa do goleiro do Flamengo. Então o Vasco poderia ter aberto o placar na frente do Flamengo. Como o Flamengo poderia ter feito um gol no primeiro tempo, o Vasco também, no segundo tempo o Vasco criou umas oportunidades e poderia ter aberto o placar e esse jogo ter terminado 1-0 o Vasco, porque o Vasco criou. Só que aí tem um ponto, que é um ponto crucial. Os times começam a mudar. O Paê, jogadoraço do Vasco, cansa e tem que sair. Quando o Vasco começa a mudar as peças, o Vasco vai dando uma caída. Aquela posse de bola vai caindo. E o Flamengo vai mudando, aí o Flamengo tira Pedro, bota o Gabigol. Abre aspas para o Gabigol. Entrou e entrou bem. O período que o Gabigol teve, ele ajudou o time. Ele ajudou o time. Ele não embolou e não estava atrapalhando o time como em todas as últimas partidas que o Gabigol participou. Hoje, essa partida pode ser uma virada para o Gabigol entender que ele pode ajudar. Porque ele tá cabisbaixo, nítido. Mas ele fez uma boa partida desde o momento que entrou. Entrou ali com 20 minutos do segundo tempo, se não estiver enganado. E fez uma boa partida. O tanto que o gol sai de um lance com o Gabigol. Ele fez uma boa partida. Tem que se reconhecer isso. Aí o Flamengo bota o Gabigol, bota o Luiz Araújo, bota o Cebolinha, bota o Everton Ribeiro. E o Vasco bota quem? Aí bota o Jair, que deu uma boa cabeçada, mas também não é. Aquele porra, entrou, vai mudar o jogo? Não é. Então, quando começa a mudar, o Vasco dá uma caída. E logo nas mudanças, o Flamengo faz o gol com o Gerson. O Vasco vai para cima, adianta os dois laterais, e aquele contra-ataque que eu falei que o Vasco estava dando para o Flamengo não estava conseguindo encaixar, que o Bruno Henrique não estava bem, que o Pedro não estava bem, dessa vez encaixou, porque quem caiu pro lado ali foi o Gabigol. Foi puxada a marcação pro centro, o Gabigol ficou sozinho, Medel ficou perdido, vou para lá, vou para cá, não tem velocidade. E no contra-ataque o Flamengo faz o gol com o Gerson 1-0, que era o risco que o Vasco estava correndo. O Vasco estava pressionando, estava amassando o Flamengo, adiantou os laterais, mas corria um risco no contra-ataque. E no contra-ataque o Vasco tomou o gol. O Vasco vai para cima, dá mais contra-ataque, o Flamengo tem mais umas 2 ou 3 oportunidades de contra-ataque, mas não se organiza bem. O Gerson teve uns 2, 3 passos que poderia botar o jogador do Flamengo mano a mano com o adversário ou com o goleiro. Ele errou os passos também, acabou saindo depois, né? Deu até espaço para outro jogador. Mas o Flamengo conseguiu segurar, mas o Vasco criou. Teve ali uma ou outra oportunidade que poderia até, quem sabe, empatar. Mas o Flamengo conseguiu segurar e garantiu o 1-0. Defensivamente, o Flamengo melhorou muito. Organização tática do Flamengo melhorou muito. Lógico, é o início de um trabalho. Mas é o início de um trabalho muito promissor que o Flamengo... Não é que o Flamengo vai ser organizado. O Flamengo já está organizado. A tendência é melhorar. E o Vasco? O Vasco perdeu. Sim, perdeu. Mas, amigo, se o Vasco jogar com esta vontade que jogou, com essa determinação, com essa organização tática que jogou contra o Flamengo, o Vasco não vai cair. O Vasco tem que jogar assim contra todo mundo. Se jogar assim contra todo mundo, as 10 partidas que faltam, o Vasco não vai cair. Foi uma grande partida do Vasco. Não ganhou. Perdeu. Mas mantém a esperança. Porque tem times brigando com o Vasco que estão piores. O Vasco não pode pensar no Santos, que está atrás. É Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Bahia. Que você pegar, o Bahia está melhorando muito, o Cruzeiro está mais ou menos, o Corinthians é mais ou menos. A coisa está difícil para o Vasco, mas não está impossível. Dá para o Vasco. Principalmente aquela briga com o Goiás. Beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!